Capítulo 3. O abraço de Deus, antes de formar-te no ventre. O exército da cavalaria do sacerdócio real. Leia na Bíblia sobre as vestes sacerdotais em Êxodo 39. A cada busca um novo mistério do reino. E o interessante é que quanto mais recebia essas experiências proféticas, mais aumentava a minha sede de receber. Embora neste livro tenha recebido em tempos variados, devido aos compromissos ministeriais e familiar. Neste mover profético surgiu no céu um imenso exército de cavalos brancos, com seus cavaleiros, juntamente com o líder príncipe de Deus. Ele tem cabelos alvos e ondulados como a neve, olhos verdes de fogo. Suas vestes são reais e sacerdotais. Chegaram à tenda de Davi, juntamente com o príncipe de Deus, 3 sacerdotes eleitos, cujas roupas eram brancas diversificadas em cores azuis, vermelhas e amarelas. Eu digo que chegaram à tenda devido à visão profética parecer estar bem próxima a mim. Os demais cavaleiros se posicionaram ao redor da tenda. Nas mãos do príncipe de Deus estava uma chama azul que resplandecera sobre os seus cabelos. Ele adentrou na tenda e colocou a chama azul, tipificando porção da presença da glória de Deus, sobre o caderno no qual eu estava escrevendo. A chama aqueceu minhas mãos e eu podia ver o meu corpo espiritual repleto de chama azul. Meu espírito começou a bailar e a flutuar entre os cavalos da cavalaria. Recebi veste sacerdotal em seguida e fui conduzida pelo sopro do vento impetuoso do Espírito Santo para dentro da Arca da Aliança, que representa a presença da glória visível de Deus, o trono de Deus. E os meus cabelos espirituais estavam brancos. Nota: a arca representa o trono de Deus. Dentro dela havia um pote de maná, tipificando a providência de Deus e Jesus como o pão da vida. A vara de Arão florida, tipificando o Espírito Santo de Deus e a sua soberania. Havia também as tábuas do concerto, tipificando a justiça de Deus. Leia Hebreus 9:4. O véu da separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo foi rasgado quando Jesus morreu na cruz. Veja Mateus 27:51, Hebreus 9:11. Ele nos resgatou o direito de termos acesso à presença da glória de Deus. Antes de Adão pecar, toda a viração do dia, Deus falava com ele no jardim do Éden. Gênesis 3:8. O pecado de Adão afastou a humanidade de Deus. E ele deu a sua coroa para Satanás. Mateus 4:9. E nos fez reis e sacerdotes para Deus Pai. Apocalipse 1:6. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21:3. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hebreus 10:19. Assentei-me dentro da Arca da Aliança e contemplei o agir do processar de Deus na minha vida neste contexto profético. E dentro da Arca da Aliança havia vários assentos de ouros e diversos profetas da Bíblia estavam assentados ali. Atentamente eu observava o processar da visão que se clareava ainda mais. Veio então ao meu encontro novamente o ancião de dias, com sua veste branca e resplandecente. Ele abraçou-me e algo magnífico e tremendo aconteceu comigo. O clarão branco da sua presença encontrou-se com o azul claro de minha vestimenta sacerdotal, proporcionando uma colisão magnífica que levou meu espírito de sacerdotisa eleita a começar a girar devido à unção profética recebida. E meu espírito rodava em frente de cada profeta ali assentados, enquanto eu ouvia o ancião de dias me dizer: Ide, anunciai, proclamai o dia do prodígio às nações da terra, lançai as sementes do avivamento, até mesmo sobre a terra seca, corações, e eu farei germinar conforme a minha vontade. Sou Deus do vento, do mar, da terra e dos céus.
Sou o Deus que falo e não mudo, Deus da profecia e da providência. Vede e sabei que sou Deus. Enquanto ouvia o ancião de dias falar, presenciava também os anjos cantando e exaltando a Deus. Eles estavam posicionados de forma gradativa ao nosso redor. Em seguida, eu vi que sobre o piso da arca estava o mapa de vários países da terra, e os mesmos iam passando como um filme debaixo dos meus pés. E a cada posição dos meus pés sobre os mapas de países, o fogo do Espírito Santo ficava sobre eles. Então, na representação figurativa da noiva de Jesus, eu ouvi: Ide às nações, noiva eleita, propriedade de Deus, e faça diferença, pois assim o reino de Jesus designou. Proclamai o grande e último avivamento, até que sejas tu, noiva fiel, arrebatada, e possas desfrutar do reino. Em seguida, podia haver profetas e sacerdotes designados por Deus às nações. Tratava-se de missionários de diversos países, cada qual com suas missões estipuladas pelo Espírito Santo de Deus. Nota: o interessante é que até o momento dessas revelações, e mesmo depois do lançamento deste livro Segredos de Deus Inesquecíveis Arrebatamentos, no ano de 2008, o Espírito Santo ainda não havia me permitido ir às nações para profetizar avivamento. Mas hoje, glória a Deus, eu posso rejubilar, porque até o ano de 2012, o Senhor já me permitiu pisar em territórios de 9 países e profetizar avivamento ali juntamente com missionários, pastores, e também nos permitiu testemunhar a respeito dessa grandeza que o Senhor tem nos concedido a respeito de arrebatamento. Glória a Deus por isso. Ele é soberano e o que é profético se cumpre. Glória a Jesus. Aleluias. Em seguida, chegou o anjo arqueiro de Deus, alargador de fronteiras, e se posicionou rumo a um alvo, uma dimensão celeste no templo do Deus vivo. Notei que havia um túnel de luz dividido gradativamente pelo templo de Deus. O anjo arqueiro lançava, ao invés de flecha, uma espada estilingue portátil, computadorizada, energizada pela Shekinah de Deus. A espada foi lançada rumo a um país da terra e uma carta profética chegava às mãos do presidente daquele país. E como fogo ocorreu uma explosão profética do avivamento dos últimos dias naquele país. E eu ouvi o Senhor dizer: toda a terra se encherá da minha glória, pois eu sou o Rei da glória. E em seguida fui conduzida para dentro da trombeta do anjo de Deus, que também ali estava. O Espírito Santo me orientou a bradar às nações que Jesus, o Filho do Deus vivo, está voltando. E então, na representação figurativa da noiva de Jesus Cristo, igreja, eu gritava, e o eco da minha voz se expandia às nações. As palavras de proclamação se propagavam e não se perdiam. É tempo de profetizar, é tempo de semear e tempo de colher. Através da propagação do som da trombeta, o meu espírito foi levado a sobrevoar nas asas de uma grande águia, sobre um jardim de flores rosa escuro e brancas. Elas eram regadas pelo orvalho vindo do trono de Deus e recebiam os raios do sol da justiça. Veja Malaquias 4, 2 e Salmos 7, 17. E em dado momento, as flores daquele imensurável jardim de Deus foram recolhidas pelo sol da justiça, indo para a glória celeste. E então, repentinamente, a destruição sobreveio sobre a terra, já amaldiçoada pelo anticristo. Nota: a igreja fiel são as flores do jardim de Deus, e a noiva de Jesus, igreja, será arrebatada em breve, e haverá festa nos céus, as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 a 8. Aleluias. Sala dos papiros. 5 anjos tochas de fogo acesas pelo altar de Deus ficaram ao meu redor. Notei que paredes e pisos de estrelas de Davi, entrelaçadas entre si, formavam a camada, dando-me proteção enquanto escrevia.
Jesus é a suprema estrela de Davi. Observei que algumas estrelas de Davi clareavam mais do que as outras como sinal de alerta. Então, movida pelo Espírito Santo, levantei-me e toquei na estrela cujo brilho destacava. Ao tocá-la com a mão direita, ela se mexeu e o meu espírito foi arrebatado para além dela, pois daquela estrela havia uma abertura que dava a um local celestial, onde diversos anjos estavam trabalhando na confecção de papiros celestes. Neles estavam escritas profecias em letras de ouro, e estes papiros seriam levados por anjos mensageiros para profetas de Deus na terra. Em outra dimensão visionária, presenciei reuniões de vários profetas do avivamento em diversos países da terra, e os anjos mensageiros do avivamento lhes entregavam os papiros contendo profecias dos últimos dias, sendo que os dizeres estavam voltados para o alertar ao toque da última trombeta. Jesus está voltando. Aleluias. Uma nuvem de glória, a presença da arca. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Apocalipse 11:19. Estarei relatando nesta parte algumas experiências obtidas com alguns irmãos durante o culto noturno de adoração a Deus. Estava reunido no templo 9 pessoas. O Espírito de Deus escolheu aquela noite do dia 29 de outubro de 2006 para derramar o sobrenatural da sua glória em porção dobrada. Foi tão tremendo que quase já no final do culto de adoração, a Shekinah de Deus foi derramada visivelmente como forma de pó de ouro. Sim, literalmente, nossas mãos e parte do nosso corpo brilhava como pó de ouro. Parecia loucura o que escreverei a seguir, mas tenho certeza de que a manifestação da glória de Deus sobre seus filhos tem sido notória aos adoradores de Deus na terra, e o que escreverei apenas testificará o derramado Espírito do Senhor. Pois bem, chegamos à igreja com um desejo imenso de adorar a Deus. Guiados pelo Espírito Santo, discernimos que deveríamos adorá-lo sem nos preocupar com a hora. Colocamos CDs voltados para exaltar a glória de Deus. Houve unidade várias vezes através de visões espirituais, refletindo no físico. Alguns dos presentes presenciaram em visão espiritual, no pequeno salão do templo, a Arca da Aliança e os anjos do Senhor. As paredes estavam revestidas de ouro na dimensão espiritual que estávamos. Havia anjos presentes e foram colocados em nós vestes de santidade de sacerdotes. Quanto mais adorávamos, mais os nossos olhos eram abertos e podíamos presenciar e compartilhar o que víamos. Até mesmo as palavras da Bíblia faziam sentido, confirmando as visões. Orávamos em línguas e nos sentíamos livres para adorar dançando na presença do nosso Deus. Em dado momento, ouvindo a voz do Senhor, fiquei assentada ao chão. E um dos jovens me tocou e entregou mensagens proféticas do Senhor. Entre outras experiências, ele me via dentro de uma das chamas do candelabro, a do Espírito do Senhor. Isaías 11:2. Observação. As 7 chamas do candelabro, menorá, tipificam espiritualmente os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. Apocalipse 5:6, Apocalipse 4:5, Apocalipse 1:4, Apocalipse 3:1, Provérbios 15:3. Samuel, que foi juiz, profeta, sacerdote e governador do povo de Deus, dormia no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, quando o Senhor Deus o chamou pela primeira vez. Diz a palavra que a lâmpada de Deus, a luz profética, o menorá, a revelação, ainda não havia se apagado. 1 Samuel 3:2-4. O cristão unido ao castiçal recebe a luz perfeita de 7 chamas. Jesus é a luz perfeita. O crente irradiado pela luz de Cristo recebe dele humildade e poder para testemunhar as grandezas de Deus. Atos 26:13-15, João 8:12b. A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. João 1:9. Enquanto isso, eu estava atentamente a observar o processar de uma outra visão, no qual meu espírito foi conduzido até um penhasco muito alto. E a unção da águia, um dos 4 seres viventes do céu, Ezequiel 10:14, Ezequiel 1:4-10, veio sobre mim.
Assim via o meu espírito como que de uma águia sobre o seu ninho. Eu via ovos no ninho. Fiquei aguardando quieta, esperando o discernimento. Não comentava nada a respeito, apenas me silenciei, pois era secreto o que recebia. E em dado instante, meu irmão biológico colocou sua cabeça sobre o meu colo. Então o toquei com minhas mãos, e imediatamente ele começou a tremer e se mover no chão do templo. Discerni que naquele momento acabara de nascer um filhote de águia. Em seguida, ele foi tomado pela unção da águia e começou a gritar como ela. Meu Deus, que tremendo! Verdadeiramente senti que Deus estava se revelando sobrenaturalmente, pois o meu irmão não sabia do que eu estava vendo. Porém, o seu espírito estava em sintonia com o meu e com o Espírito Santo de Deus em nós. Perguntei ao Senhor o que significava, e ele me revelou que naquele momento havia nascido mais uma águia do avivamento, e que Deus usaria nossas vidas para gerar outras vidas espirituais com unção de águia do avivamento, cujas visões espirituais serão intensificadas 7 vezes mais na plenitude do Espírito Santo de Deus. Hoje eu já posso contemplar o que Deus já fez e tem feito na vida deste meu irmão, e muitas promessas e muitas profecias ainda hão de se cumprir no chamado que ele também tem às nações. Depois vi um manto de ouro, cobertura do poder de Deus. O Espírito Santo mandou-me colocá-lo sobre um jovem adorador que estava deitado ao chão, pois não resistiu à presença da glória de Deus e caiu. Ao colocar simbolicamente o manto, se acendeu, e no físico ele começou a estremecer, ficando como tocha viva de fogo. O interessante é que ele estava com os olhos fechados quando simbolicamente eu coloquei o manto profético. Aleluia! Unção dos selos dos 24 anciões. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus. Apocalipse 11:16. Ainda naquela noite, dentro do templo, recebi uma revelação do Espírito Santo, na qual me orientava a cear novamente com o Senhor Jesus no horário de meia-noite. Eu já havia ceado às 7 horas da noite com ele, mas ele escolheu que este dia seria a porção dobrada. Amém. A obediência gerou uma nova experiência com ele, por isso fui muito abençoada. Naquele encerrado dia 29 de outubro de 2006, enquanto digitava este livro, passei a sentir a presença de opressão maligna, causando-me arrepios. Então chamei meu esposo e começamos a orar por toda a casa, declarando que somente a presença do nosso Deus e dos seus anjos tinham permissão de permanecer em nossa casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor aumentasse os seus exércitos. Passados aqueles momentos, meu esposo foi dormir, e eu me assentei junto à mesa da cozinha para cear com meu amado noivo Jesus. E uma nuvem de glória inundou aquele lugar. Ao ajoelhar-me para orar, senti o calor no meu corpo físico da presença da glória de Deus. Novamente assentei-me, e imediatamente meu espírito foi logo sendo arrebatado. A princípio, o que via parecia estar na mesma dimensão celestial e física de minha cozinha, sendo que posteriormente passei a fazer parte da visão profética e percebi que estava nas dimensões celestiais do reino de Deus, onde ocorria a assembleia solene do avivamento. Presenciei então a presença dos componentes daquela assembleia solene. Havia anjos, príncipes de Deus, anjos e anciãos. Entre os participantes estavam os 24 anciãos, assentados de maneira ordenada em seus assentos tronos. Os 24 anciãos tinham em mãos uma caneta de ouro e um papel branco feito de energia e era imaterial. Neles estavam escritos recados e estratégias de avivamento para a noiva fiel. Observação: as revelações a seguir retratam o clarear e o aprofundamento das visões proféticas que recebi no primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, no capítulo 6, página 98, que diz assim: Depois, cada ancião se aproximou dela, a noiva, e entregou um mistério do céu,
que no momento a mim não foi revelado. E disse-me o Espírito Santo que os 24 anciões fazem parte da Assembleia Solene do céu. Em suas vestes, do lado do coração, tem uma pedra branca reluzente na cor da chave do fogo do trono. É mistério e se discerne espiritualmente. Apocalipse 2, 17. Próximo a mim, sobre a mesa onde eu estava escrevendo, estava um candelabro com suas 7 lâmpadas acesas, cujas chamas eram nas cores do arco celeste do trono de Deus. Também um pote de maná, pão dos céus. Êxodo 16, 4. Representando o pão da ceia que eu já havia orado e consagrado. E no lugar do copo do vinho estava uma taça de cristal com vinho celeste. Parecia que ocorria uma junção entre o físico e o espiritual naquele momento. Era como se não houvesse divisória entre a dimensão física e a dimensão espiritual. Por isso, eu vi a visão na dimensão territorial e espiritual onde me encontrava. Somos corpo, alma e espírito, somos tabernáculos do Senhor, e as dimensões celestiais e o tempo de Deus não são limitados. Por isso, ao adentrar nas dimensões celestes, é que muitas vezes eu me dava conta de que o meu espírito já estava arrebatado. Aleluias! Leia para sua meditação 1 Tessalonicenses 5:23 e 1 Coríntios 3:16. Um anjo chegou próximo à mesa da ceia e tocou 2 sinos que tipificavam 2 tempos do mover das águas do avivamento sobre a terra. Veja Joel 2:28. Ao tocar dos sinos eu podia ver uma imensidão de águas cristalinas se movendo, milhares de pessoas se banhando e se purificando. Meu espírito foi sendo atraído pelas águas e assim mergulhei a níveis mais profundos no leito do rio. Lá podia contemplar pedras preciosas. Discerni que estava mesmo era na nascente da fonte do rio da vida, que fica no trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 2:1 e Daniel 7:10. Cada pedra preciosa tinha um código a ser desvendado. Eu via cerca de 100 pedras que constituíam uma porta, que ao desvendar o código da pedra, se abria uma nova porta para o reino. E o meu espírito discerniu já ter entrado por alguma daquelas pedras portas, dentro da nascente do rio da vida, como por exemplo o jardim secreto da adoração, relatado no capítulo 9. Após cear, comendo o pão e tomando o vinho, cujo propósito era uma aliança com Jesus de anunciar sua volta, presenciei o cântico de um anjo de vestes brancas, de cabelos negros, sendo que ao seu lado estava também um anjo tocando violino dos céus. Um príncipe de Deus conduziu-me até os assentos dos 24 anciãos, Apocalipse 4:10. Cada qual assinava os papéis que estavam em suas mãos com caneta de ouro e me entregava. Sendo que, posteriormente, foram colocados em uma bandeja de prata. Cada ancião tinha um anel de autoridade, sendo que, à medida que iam me entregando os papéis, eles selavam minha mão direita com seus anéis. Senti com aquele gesto estar recebendo unção do selo dos 24 anciãos. Santo Deus, quanto mistério! Fiquei pensativa. Unção do selo dos 24 anciãos? E perguntei ao Espírito Santo, como assim, Senhor? Então ouvi, se creres verás a glória de Deus, assim como os 24 anciãos veem, e relatarás a minha noiva fiel, pois tu és uma das vozes que clama e proclama o grande e último avivamento. Não temas, estou contigo. Há uma nuvem de glória que te cerca, a minha Shekinah. Comecei a chorar e a orar em línguas, e as chamas do fogo dentro de mim aumentavam de maneira sobrenatural, que eu sentia o meu corpo físico se esquentar. Quanta paz, quanta manifestação da presença da glória de Deus. Observação. O número 24, 12 mais 12, representa as 12 tribos de Israel e a igreja baseada no testemunho dos apóstolos. Os 24 anciãos que João viu em Apocalipse 4:4 representam a igreja com os santos do Antigo Testamento, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 a 40. Nós somos a noiva de Jesus, a igreja fiel. Amém?
Em dado momento, eu vi as cortinas daquele lugar celeste que se abriram sozinhas. E em seguida, naquela dimensão celestial, Paulo, o apóstolo, que também fazia parte daquela assembleia solene do avivamento, veio em espírito até onde eu e o príncipe de Deus estávamos. Ele colocou a sua mão no meu ombro e carinhosamente me instruiu, dizendo: uma grande missão terás na terra. Esteja atenta ao mover das águas do Espírito. Saberás notícia e relatarás. Muito testificarão do que o que recebeste procede do Pai Celeste. Tens uma coroa a zelar, sede firme e prudente. Não temas o caminho alheio. Guarde o teu pé para não oscilar, quando a tempestade da incredulidade sobrevir. Examinai a vida dos apóstolos da Bíblia e as tenha por exemplo. Sede humilde e faça uso da autoridade em Cristo Jesus. Eis que muitos dos escolhidos serão tomados pelo choro profético, pelas almas, juntamente contigo. Chorarão e orarão em línguas em prol dos perdidos da casa de Israel. Eu não fui enviado assim, não. As ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que está escrito em Mateus 15, 24. À medida que o anjo príncipe chegava comigo até os tronos dos 24 anciãos, eles se levantavam. Os 12 anciãos, tipificando os apóstolos, que já haviam selado minha mão direita com seus anéis de autoridade, colocavam suas mãos direitas sobre minha cabeça, passando-me unção de fogo. E, ao chegarmos próximo aos tronos dos outros 12 anciãos, 12 tribos de Israel, cada qual colocava sobre os meus ombros de noiva uma capa contendo os significados de cada tribo. Falo de mistérios de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8, 17. Surpreendente foi quando o apóstolo Pedro retirou de sua cintura um cinto de ouro dado por Jesus e colocou em minha cintura, ajustando-o. O cinto tipifica a justiça e a justiça de Deus. Então ele falou: és justificada em Cristo Jesus. Não temas, sede valente no Senhor e na força do seu poder. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, 33. Pedro derramou óleo fresco sobre a minha cabeça, naquela dimensão celestial do céu, e eu senti refrigério. Ele disse: receba o óleo da unção e tenha ousadia na palavra profética. Eis que falarás às multidões como eu falei. Haverá conversões, restaurações e derramamento do Espírito Santo. Sua voz será usada para bradar o avivamento às nações. Aleluias, glória a Deus. Observação: para Deus não há filhos prediletos. Ele ama todos de igual modo, a cada qual ele designou uma missão nesta terra. Por isso precisamos estar no centro da sua vontade para entender os seus desígnios. Leia Salmo 139, 16, Efésios 1, 3 a 23. Em seguida, eu vi um templo imenso repleto de pessoas. Era na Califórnia, Estados Unidos. Assim testificou meu Espírito Santo. E ali daquele lugar era tremendo observar o sobrenatural de Deus ocorrendo na terra. A glória de Deus descia como chamas de fogo sobre as pessoas, e as mesmas caíam em glória e falavam em mistérios. Pessoas eram curadas e cheias do Espírito Santo. Choro literalmente quando escrevo este livro, só de contemplar essa visão profética. Depois, ao me aproximar de Filipe, Atos 8, 26, 40. Ele me entregou um pergaminho que, ao tocá-lo, a glória de Deus sobreveio em mim, na sua plenitude, de forma que o meu espírito foi trasladado repentinamente, e eu já me vi em frente ao apóstolo João. Ele acariciou os meus cabelos, que estavam longos e brancos em espírito naquele arrebatamento, e disse-me: não temas os intentos de Deus. Apenas cumpra a missão para a qual foste chamada. Tu és escolhida do rei para tal missão profética. E lembre-te, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Leia 2 Pedro 1, 20 e 21 e Isaías 54.
revelação, a noiva fiel receberá unção dos 12 anciãos apóstolos nesses últimos dias. 12 é um número profético, número da Igreja de Cristo Jesus. É número da perfeição governamental, governo dos céus. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 42, 44. E de repente, o meu espírito, na figura representativa da noiva de Jesus, que estava entre os anciãos, começou a girar, tornando-se como fogo. Então, notei o eixo da terra se movimentar, mudando-se de lugar devido à glória de Deus dispensada sobre a terra. Ouvi o Espírito Santo dizer em meu espírito: haverá grandes moveres proféticos do avivamento sobre a terra, e a noiva fiel saberá que o arrebatamento se aproxima. A própria terra se estremecerá com a Shekinah de Deus derramado sobre seus filhos. Atentai, pois eis que aumentarão as catástrofes, os estrondos, as explosões vulcânicas e o derretimento das geleiras. Aleluia! O dia do Senhor está